Ao longo dos últimos anos, a Apple vem sendo uma das empresas mais ricas do mundo, com uma capitalização de mercado que ultrapassa os 2 trilhões de dólares. Não só, sua popularidade se espalhou ao redor do mundo inteiro, com muitos jovens idolatrando produtos como o iPhone, o iMac e outros produtos do tipo. Exatamente por ser uma empresa tão grande, a Apple foi criticada muitas vezes por contribuir com a desigualdade social nos Estados Unidos, mas também ao redor do mundo inteiro. E assim sendo, assim como outras megacorporações de tecnologia, a Apple achou uma forma de lidar com essas críticas, adotando uma retórica mais progressista, especialmente no âmbito da diversidade. E não à toa, nós vemos notícias como essa. A Apple alcança a nota máxima em ranking de igualdade a pessoas LGBT pelo 17º ano consecutivo. A Apple lança pulseiras comemorativas ao mês do orgulho LGBT. A Apple se junta a outras gigantes contra a legislação anti-LGBT nos Estados Unidos. Da perspectiva de um trabalhador LGBT, pelo menos americano, a Apple seria um paraíso para se trabalhar. O mesmo pode-se dizer em relação a minorias étnicas, como mostra essa outra notícia. Apple e Google atualizam mapas em apoio ao Black Lives Matter. Não só, a Apple acabou lançando uma iniciativa de 100 milhões de dólares contra o racismo. Uma pergunta muito importante fica no ar. Será que todo esse engajamento político com contribuições milionárias feitas pela Apple são frutos da generosidade humana? Será que é só isso? Será que os executivos dessa empresa simplesmente doam milhões e milhões de dólares que podiam ser usados em seus bônus para simplesmente combater o racismo? Ou talvez eles realmente se importam com as vidas de LGBTs? Talvez, ou talvez não. Talvez existam segundas intenções, políticas ou financeiras. E óbvio, cada um vai chegar à sua conclusão sozinho. O que nós pretendemos fazer ao longo desse vídeo é mostrar um outro lado da Apple. Uma fábrica de iPhones, localizada na cidade de Karnataka, na Índia, acabou sendo destruída por alguns de seus funcionários. O que falaram sobre isso na grande mídia, como no caso de Bloomberg, foi colocando essa narrativa de que funcionários ingratos haviam destruído uma empresa sem nenhuma razão aparente. No entanto, as coisas começaram a se desenvolver e foi ficando cada vez mais claro que as condições de trabalho desses funcionários eram realmente deploráveis. E, obviamente, alguns irão dizer que a Apple não tem culpa disso, até mesmo porque essa fábrica de iPhones não era realmente da Apple, mas de uma gigante de tecnologia chamada Wistron Corporation, taiwanesa, que é subcontratada, terceirizada para a fabricação de iPhones feita pela Apple. No entanto, eu não acho que esse argumento é muito convincente quando você leva em consideração que a Apple é uma mega corporação trilionária que, pelo menos em tese, luta pelos direitos humanos e coloca essa luta como sendo uma das pautas mais importantes. Assim sendo, a Apple certamente devia fazer um trabalho melhor de investigar como é que os funcionários dessas outras empresas são pagos, ao invés de simplesmente contratar uma empresa cegamente, sem olhar em detalhe o que está acontecendo no dia a dia dessas pessoas. Tudo isso porque o que aconteceu nessa empresa é algo realmente assustador. Aproximadamente 2.000 funcionários tinham acabado um turno, estavam obviamente cansados e fizeram uma grande confusão, destruindo os móveis da empresa, unidades de montagem e até mesmo tentaram atear fogo aos veículos. Eles foram até o Departamento de Recursos Humanos
pedir o salário deles, que infelizmente não haviam sido pagos por bastante tempo. Essa empresa não estava pagando o salário que foi prometido a eles no momento que eles foram contratados. Eles falam: enquanto um graduado em engenharia recebeu a promessa de 21 mil rupees por mês, seu salário foi reduzido para 16 mil rupees, o que seria aproximadamente R$ 1.100. Não só. Subsequentemente, isso também foi reduzido para 12 mil rupees, o que é ainda menor. Isso em reais, de novo, para fazer a conversão, dá R$ 867. Pessoal, nós estamos falando sobre um graduado em engenharia, alguém que no Brasil ganharia certamente mais de R$ 3.000 num centro urbano. No caso dos Estados Unidos, certamente ultrapassaria facilmente os 5, 6, 7 mil dólares por mês. Óbvio, você pode dizer que o mercado indiano é bem diferente, realmente até o próprio custo de vida não é tão alto quanto num país desenvolvido, mas certamente foi uma redução no salário completamente injustificável, especialmente quando você leva em consideração que já é um funcionário com uma vida bem fragilizada. Nesse caso, é uma pessoa que já estava vivendo com pouquíssimo dinheiro e agora ganha ainda menos. O valor do salário que está sendo creditado em nossas contas tem diminuído e foi frustrante ver isso, alegou um funcionário. Na sexta-feira, os funcionários começaram a discutir sobre seus salários em seus andares e alguns alegaram que haviam recebido apenas 500 rupees em suas contas bancárias em um único mês. A raiva se transformou em violência no momento em que o turno terminou, acrescentou o funcionário. E só para vocês terem noção do quanto é isso, 500 rupees é realmente muito pouco, muito menos do que vocês imaginam. Isso dá aproximadamente R$ 36. Sim, uma pessoa ganhou R$ 36 para trabalhar um mês inteiro. Ou seja, isso realmente é uma situação muito complicada. Uma redução absurda que obviamente não foi discutida no início do contrato, e se está no contrato, eles deveriam sim pagar isso. Até uma pessoa que vive pelo livre mercado, é inadmissível que uma empresa não pague o que ela determinou pagar no início da contratação, e certamente essa quantia de apenas 500 rupees foi completamente arbitrária. Eles não aceitaram isso, só foi uma merreca que deram para eles se calarem. E quando a gente para pensar na quantia envolvida, pessoas que tiveram que sobreviver com R$ 36 num mês inteiro, é uma situação realmente assustadora. Pessoas que talvez tinham filhos, pais que precisavam de um auxílio financeiro, uma situação completamente inadmissível, especialmente quando você leva em consideração que a empresa que mais se beneficia desse trabalho é a própria Apple. De novo, uma empresa trilionária que, na verdade, nos últimos meses vem crescendo cada vez mais. Ao mesmo tempo em que indianos paupérrimos estão implorando para receber um salário minúsculo, bom, o CEO da Apple, Tim Cook, que adora se engajar politicamente, inclusive foi um dos primeiros e mais proeminentes em escrever uma carta apoiando o Black Lives Matter e demonstrando todo o seu amor a esse movimento. Bom, ele teve um aumento de 28% no seu salário esse ano, que chegou a 15 milhões de dólares. Sim, estamos falando de 2020, esse ano que nós tivemos uma crise seríssima, com muitas pessoas desempregadas, passando até fome de vez em quando, necessitando de auxílios emergenciais ao redor do mundo inteiro. Mesmo assim, o senhor Tim Cook conseguiu um aumento de quase 30% no teu salário. Enquanto isso, nós vemos famílias paupérrimas, talvez passando fome, não sendo pagas pelo trabalho honesto que fizeram durante o tempo que trabalhavam. Toda essa situação
é uma demonstração de como essas megacorporações transnacionais operam hoje em dia. Não é na base da generosidade altruísta, muito pelo contrário. Muitas das ações de diversidade e multiculturalismo são formas de mudar a percepção pública das pessoas e se engajar em causas que, por mais que possam parecer ser bonitinhas, não dizem nada sobre o tratamento efetivo que essas empresas têm com os seus trabalhadores que estão lá embaixo. É aquele ditado que pode ser clichê, mas ainda assim condiz com a verdade. Você não julga uma pessoa analisando como ela se relaciona com pessoas do mesmo nível dela, com os outros CEOs, com os outros executivos, não. Você julga o caráter de uma pessoa e de uma empresa analisando como aquele CEO, como aquela empresa tratam as pessoas mais embaixo, aquelas que não têm um salário tão grande, que muitas vezes vivem vidas humildes. Se você gostou, se inscreva. Vejo vocês no próximo vídeo.